Eu sou Mariana Mortani, sou jornalista, roteirista, estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. E o nosso vídeo de hoje é muito aguardado por vocês e por mim, já que na última semana vocês já conferiram, né? Eu espero, as entrevistas com o elenco de The Wilds aqui no canal. Foi uma oportunidade incrível, a convite do Prime Video, então passem lá, deixem suas opiniões, seus likes, pra eles me chamarem mais vezes, né? E já deixem também os seus likes aqui pra esse vídeo, né, alcançar mais pessoas e pra eu saber que vocês estão prontos para The Wilds 2. Pra maratona, pra todos os conteúdos, pra tudo que vai rolar aqui no canal nessa semana, a partir dessa semana. Eu já assisti a segunda temporada, que chega na sexta-feira, dia 6, no Prime Video. E hoje vou falar sobre o clima da trama. O clima. O que chamou mais minha atenção, sem spoiler. Mas antes de falar das novidades e até analisar a série como um todo, eu preciso evidenciar a construção das meninas, a continuação da história delas nessa segunda temporada. Então fica aí comigo, se inscreve no canal se tá passando aqui pela primeira vez. Temos grupo pra papear aí na descrição, Clube Sáfico, minhas redes sociais e outros links importantes, tudo na descrição. Se você quiser apoiar o canal, você pode conferir aí as minhas histórias com protagonismo lésbico e também fazer qualquer compra na Amazon através dos meus links, assim eu ganho uma comissão e isso ajuda a investir em mais qualidades em equipamentos aqui pro canal. O meu reencontro com The Wilds foi emocionante e curioso. Passou mais de um ano pra gente, mas pras garotas na ilha havia se passado apenas uma semana. E se na primeira temporada o clima era de suspense, aqui a nostalgia acaba tomando conta desse início. A trilha sonora, que ajudava a evidenciar os impactos, os traumas, aqui assume um tom mais reflexivo. E é impossível não comparar as temporadas, então eu preciso falar que foi ainda mais interessante acompanhar os momentos da ilha sabendo de certas coisinhas, né? Que certa coisinha originou um certo comentário das investigações da primeira temporada. E acho que vale, inclusive, todo mundo fazer uma maratona aí pra ficar com as informações bem frescas na cabeça e conferir também os vídeos de teoria aqui no canal, né? Nossa playlist de The Wilds tá aqui nos cards. É um fato que eu logo me reconectei com as meninas, com o clima de união que havia sido estabelecido após um acidente que poderia ser fatal. Porém, entretanto, todavia, quando eu já tava ali super à vontade, me sentindo em casa, alguns altos e baixos aconteceram. A gente vai ter um vídeo sobre o projeto, sobre os meninos, sobre o porquê que eles estão ali, porquê que é necessário que eles estejam e o que eu senti ali desse desenvolvimento da trama, tendo a presença deles ali e também 2 episódios a menos nessa segunda temporada. Mas aqui o que eu quero é enaltecer as meninas. Começando por Feren, quem acompanhou as entrevistas, viu que nós estamos chamando essa personagem de Mama Feren. Pois é, quem diria, quem poderia imaginar que Feren assumiria esse papel materno dentro da ilha? Ela continua sendo uma ótima quebra do clima de tensão. Já começa a temporada aí se perguntando por que ela não tá ficando forte, se tudo que ela faz é levantar peso e fazer dieta paleolítica. E é a cara da Feren estar na ilha pensando em melhorar o seu corpo e não em sobreviver. Isso já me arrancou uma risada logo no início e ela tem uma cena muito interessante de fofoca, inclusive nos representa muito bem, dando o apelido de Shone pro nosso casal favorito. E nossa Patricinha Beres vem muito com esse papel de supervisora, enfrentando bastante a Lia e, como vimos no trailer, terá um papel importante em possíveis descobertas a respeito de Nora. Havia muita expectativa sobre o futuro de Marta na ilha e, obviamente, eu não vou dizer o que aconteceu para que ela não tivesse ali nas investigações. Isso vocês só vão descobrir na sexta-feira. Só que durante os momentos da ilha, Marta é uma verdadeira caçadora. É uma personagem que cresce e é muito bom ver como ela tá explorando isso em si, não só se permitindo, mas se impulsionando também. E seu lado mais sensível não foi esquecido. Certos traumas não foram embora, não tem como irem de um dia pro outro, né? Gatilhos existem. E o roteiro e a atuação de Jenna Klaus conseguem explorar isso muito bem. Eu fiquei com o coração apertado durante várias cenas, 2 no final da temporada. E a vontade de abraçar essa menina foi muito forte e quando o Tony faz isso, eu tive uma sensação de aconchego em mim também. Então The Wilds continua nos proporcionando essas sensações, essa ligação forte com todas elas. E falando em abraçar, quem precisava muito de um abraço é a Dot. Nossa mãezona do grupo vai dividir esse espaço com a Feren, como eu disse, mas sua postura está ainda mais rígida, em alerta, o que obviamente leva a uma exaustão. Na primeira temporada, ela simplesmente resolvia tudo, e tava tudo bem, se colocava ali, né, tudo pra andar, ela colocava tudo pra andar, e agora é perceptível o quanto ela tá se esforçando, tudo é um esforço. Isso no roteiro é ótimo, é muito bom ver essa construção, essa crescente na personagem
personagem mesmo. Porque ela se sentir mais fraca é um fortalecimento da personagem também. Porque faz parte do processo dela na ilha. Então eu fiquei bem satisfeita de ver isso sendo abordado. É muito fácil colocar a Durona ali como inquebrável. Então eu não esperava menos de The Wilds. Era preciso lembrar que todas nós precisamos respeitar a nossa vulnerabilidade também. Eu queria botar Dot num potinho e nas entrevistas com a Shannon eu olhava pra ela com muito carinho e... eu amo demais essa personagem. Todo mundo tá esperando a resolução de Nora e eu amo como os roteiristas da primeira temporada correram para que os da segunda pudessem andar no quesito nos fazer de trouxas. O episódio da Rachel na primeira temporada é o terceiro. Ela já fala do acidente no terceiro, tudo tava ali. E eu vejo isso como uma das belezas de The Wilds, como tudo acontece na nossa frente e nos surpreende em algum momento, como tudo é muito ligado. Tem umas coisinhas, nossa, da investigação que eu tô doida pra comentar com vocês, uns detalhezinhos, umas comidas, vou deixar aí no ar. Deixei no ar, vão assistir os outros vídeos e a primeira temporada de novo, antes da segunda. Mas o choque de Rachel depois do acidente é totalmente compreensível. Rainey Edwards nos faz até esquecer que há uma atuação ali. E é muito curioso pensar que eu amava a Nora, eu entendi o fato dela ser infiltrada, eu achei um ótimo plot twist, porém as problemáticas com a atriz meio que me fizeram esquecer como essa personagem era especial. Então me deparar com aqueles primeiros episódios, lembrar desse sentimento, ver como Rachel, né, tinha que lidar com as suas dores internas mais do que as externas. Afinal, sua mão foi amputada, foi realmente um desafio que transcende a tela e há uma virada importante na personagem e é a sua inesperada união com Leah. Uma das primeiras perguntas que eu fiz para Rainey e Sarah Pidgeon na entrevista era justamente sobre essa relação das duas. Se foi difícil se conectar com os sentimentos da ilha, sendo que elas já haviam, né, mostrado e passado pelos sentimentos dos depoimentos. Eu tava bem curiosa para saber sobre essa construção, porque é cada cena dessas duas que... saber dos bastidores, das duas de minhas cenas favoritas na entrevista também, foi muito bom. E eu quero ver as reações de vocês com tudo. É claro, mas é claro que nem tudo são flores, só que é muito bonitinho ver os momentos de descontração. Lia vem mesmo, né, com muitas possibilidades de análises psicológicas mesmo pra ela. E a presença daquele piano, os momentos, um elemento musical e psicológico. É muita coisa pra comentar e essa coisa dela no mar, e as pessoas a tratando como criança, cenas angustiantes dela, no mar principalmente. Uma personagem atenta, intuitiva, que tá sendo dada como louca, né? E sendo que, quem sabe, ela não poderia usar essa loucura a seu favor. Há uma inteligência pouco admirada em Leah. Pra mim mesmo, ela foi uma personagem quase insuportável na primeira temporada, não vou mentir. E considerei o fato dela ter 2 episódios desnecessários. Só que aqui é muito bonito. Bonito mesmo, como ela tá determinada a seguir o que ela pensa. Seus momentos de olhos arregalados, adrenalina, tá tudo ali, mas com um propósito. Ela vendo que os seus instintos também precisam colocar o pé dela mais no chão. Afinal, é muito difícil ir contra pessoas que querem te limitar de alguma forma, que querem te calar. E pras meninas tá sendo difícil demais já tá naquela ilha. Ninguém quer ficar escutando teoria de conspiração, mas a Leah não desiste. E eu gostei de ver essa transição dela de alguém paranoica pra alguém mais racional. E com certeza foi a personagem que mais me surpreendeu. No trailer a gente viu um tom de que ela sabia muito, de que ela tava conversando com muitas pessoas. Vem aí, se prepare. E ai, qual é o tempo limite que eu tenho pra boiolar por Tony Shelby aqui nesse vídeo? Vocês viram como eu sorria durante a entrevista com Ariana James e Mia Healey. Vocês estão curiosos, eu sei, pra cena do 8º episódio. Eu sei, e pra quem não sabe o que eu tô falando, vou deixar um trechinho agora. I already watched the series, the 2nd season, and I warned my girls to prepare their hearts for Shoni this season. So I would like to know, what was your favorite or funniest scene to shoot? I have 2 vying for the top spot on my list, but the one that opens the 8th episode, I think. Oh, yes. That one. Yes.
That was a crazy day. Eu tô louca pra ver as reações de vocês. A gente vai ter uma análise toda do casal aqui, tá? Já vai se inscrevendo aí no canal se você tá passando aqui pela primeira vez. Vai ter uma análise só da construção dessas duas personagens. Aqui a gente fala de protagonismo sáfico. Então a gente vai ter uma análise só do casal. Eu tô doida pra comentar com vocês sobre essas coisas. Mas, logo no início ali, a gente já sabe, já mostram como que uma semana mudou a relação das duas. O clima de romance, cuidado, toques, respeito. Tony falando de Deus com respeito pra Shelby. Shelby sendo super cuidadosa com o Tony. Gente, essas duas se chamando de bi. Ai, olha. A Tony cadelinha demais. Martha chocadíssima com a mudança. Tudo pra mim. E Tony é uma personagem que não performa a feminilidade, mas não é por isso que ela não precisa de cuidado, de carinho. E é simbólico ver como ela guarda suas tristezas, como ela praticamente cria suas dores como um bichinho de estimação e agora precisa ressignificar e entender que ela merece coisas boas. Não é à toa que a Erana falou sobre isso na entrevista e não é à toa que a cena do episódio 8 marcou muito. Tem essa ligação com essa construção delas de uma forma muito simbólica. Gostei muito que o roteiro não se apoia nesses estereótipos, né? E como eles abordam isso, evidenciando essas reações, esses receios, e claro que é inquestionável a relação que Erana e Mia criaram para as personagens. Elas falaram sobre isso na entrevista também, e agora Shelby, minha gente, tem uma coisa que acontece que eu tô até agora sem acreditar. Eu tô aquele simplesmente não reaja. Porque ela tá no momento em que não é só sobreviver o relacionamento, mas também questionar de onde ela veio. Não é uma personagem que se acomoda ou que se deixa sentir sem questionar. E isso é ótimo. As camadas dela se aprofundam à medida em que Shelby tem essa clareza sobre heteronormatividade e como a religião a influenciava. Importante também que ela não vai só abandonar sua fé, mas sim tentar entender como ela precisa urgentemente ressignificar isso. Muitos de nós da comunidade LGBTQIA+, temos relações conflituosas com religião por causa das pessoas. Pessoas desse plano aqui que nos fazem achar que nós somos errados por amar quem amamos. Se essas pessoas lessem, ou melhor, interpretassem a Bíblia direito, elas saberiam que Deus é totalmente o oposto de homofobia e qualquer preconceito. Então, como será para Shelby viver esse amor se entender como uma menina lésbica e ao mesmo tempo ver a ilha como um refúgio pra ela? Dia 6 vocês vão saber. Ok, esse foi só o primeiro vídeo sobre a segunda temporada de The Wilds. Na verdade, né, bom, tem outros aí, nossa playlist de The Wilds tá aí, vou deixar nos cards, já tá na descrição. Tem as nossas entrevistas, mas esse é o primeiro falando especificamente sobre as meninas, porque nos próximos vocês vão descobrir sobre o andamento do Despertar de Eva, do Crepúsculo de Adão, com uma participação especial. Eu tive uma exclusiva com a Rachel Griffiths, né, eu entrevistei ela depois de falar com as meninas no outro dia. Quem me acompanha nas redes sociais viu, então fica a dica pra você me seguir aí, @mimortane, pra não perder nenhuma dessas novidades. E com tantas possibilidades em The Wilds 2, eu precisava separar os vídeos, senão eu ia ficar aqui falando por meia hora. Então, no próximo vídeo, vocês vão saber sobre o andamento dos projetos, o que eu achei dessa parte da série, o que eu achei do elenco masculino, valeu a pena acompanhá-los também. Então, já vai me contando que se você curtiu esse vídeo aí nos comentários, se você tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações e confira os links importantes aqui na descrição. Temos grupo no Telegram com novidades diariamente, clube sáfico, meus livros com protagonismo lésbico e minhas redes sociais aqui embaixo também. Não esqueçam do like para me ajudar a alcançar mais pessoas por aqui no YouTube. Um beijo e até os comentários!